Sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso assunto é sobre fome emocional. Você sabe por que você come? É isso mesmo. Então, essa live é para você que quer entender o porquê você come. O porquê você come e continua com fome. Ou então para você que come muito e depois se sente culpada. Essa live é para você que está aí trabalhando para ter um corpo bonito, um corpo saudável, bem alimentado. É para você que quer fazer as pazes com o espelho, para você que quer se olhar e se achar bonita, sensual, resgatar a sua autoestima. Então, essa live vai atender um leque muito grande de pessoas, pessoas que comem sem saber o motivo por que comem. Então, se você conhece alguém que está precisando desse conteúdo, compartilhe essa live. Eu tenho certeza que aqui a pessoa vai entender melhor o porquê de tudo isso e vai também buscar junto conosco a solução para essa questão. Fica aqui comigo até o fim, que eu vou te mostrar como eu fiz para resolver essa questão. Como eu fiz as pazes com o espelho, como eu olho hoje para o espelho e me sinto uma pessoa muito bem com a minha aparência, como eu resgatei a minha autoestima, voltei a me sentir bonita, sensual. E isso faz tanta diferença, né? Principalmente para nós que somos mulheres, que também estamos preocupadas com a aparência, não só com a saúde. Então fica comigo que eu tenho certeza que vai ser um movimento de muita ficha caindo aí, tá legal? Vamos lá. Eu vou me apresentar. Eu sou Sandra Reis, terapeuta e mentora sistêmica. Vou contar um pouquinho aqui para você sobre a minha vivência, sobre a minha relação com a comida. Como eu consegui eliminar 20 quilos e me tornar uma pessoa mais alegre, mais feliz, satisfeita, resgatar a minha autoestima. E vamos lá, né? Porque viver nem sempre é fácil, mas é possível. Então, baseada nas fotos que eu vejo, né, de bebê, da minha infância, eu era uma criança muito bonita, uma criança magra. E a minha mãe fala até que eu tinha muita dificuldade para me alimentar, para comer. E o tempo foi passando, né? A gente vai vivendo e as coisas vão mudando. Por volta dos meus 7, 8 anos de vida, eu comecei a engordar, a comer mais. E mais pra frente você vai entender o porquê isso aconteceu. Agora eu vou te fazer um breve resumo. E aí, o tempo vai passando. Já na adolescência, eu começo a emagrecer novamente, né? A gente começa a querer ter uma aparência melhor, a se sentir mais bonita, né? Vem as descobertas dessa fase tão bonita que é a adolescência. E desafiadora também. Então eu me tornei uma jovem, mais tarde uma mulher adulta, e me tornei uma mulher bonita, uma mulher atraente, né? Tive bons relacionamentos e outros nem tanto. Então, de certa forma, eu me tornei uma mulher bonita, eu tinha um corpo magro, sensual, atraente, me sentia empoderada, né? Do ponto de vista feminino, da beleza, sem contar dos outros também, que os outros pontos também eram importantes para mim. Eu sempre me senti uma pessoa muito conectada em diversos assuntos, então eu tinha facilidade para me relacionar com as pessoas, não só porque, principalmente nos relacionamentos amorosos, não só pela minha parte física, mas pela minha parte intelectual também, cognitiva. Mas enfim, mais tarde eu me casei. E o casamento fluía bem, fluía até muito bem. Depois de aproximadamente 7 anos, eu tive a minha primeira gestação e
É bem desafiador ser mãe, né? Exige muito da gente. Muito, é muita dedicação, é muito tempo e como você se dedica muito para o outro, falta algumas coisas para nós mesmas, né? Mas tudo isso faz parte do processo da maternidade. Só que chegou num ponto em que começou a ficar muito pesado, muito pesado. Eu já estava bem esgotada. Era maternidade, casamento, a minha vida profissional, porque a gente vai adquirindo novas identidades, mas nós não deixamos as outras, né? Então eu era filha, eu era esposa, eu era mulher, profissional e mãe. Mãe, olha que desafio, né? Porque quando nós nos tornamos mães, não vem com manual. A gente vai aprendendo ali, vivendo, né? Então tudo isso era muito desafiante para mim. E eu já estava muito cansada. Embora o meu marido fosse presente, não era presente na intensidade que eu gostaria, né? Trabalhava fora, chegava muito tarde, saía muito cedo, e aquela carga assim de ser mãe e de muitas vezes também fazer o papel do pai, eu fazia em alguns momentos. Era um período que meu marido estava trabalhando muito, viajando muito, e eu comecei a me sentir muito só, precisando de um amparo, sem rede de apoio, e isso não estava chegando para mim. E as coisas foram ficando muito difíceis, muito difíceis. E eu até entendia, né? Porque ele estava trabalhando demais em prol da família e a gente tinha acordado que por um tempo eu ia ficar em casa cuidando da minha filha, da nossa filha, para ter essa atenção, né, essa dedicação para ela, e eu fui deixando as coisas passarem, né? Eu pensei no nosso acordo, então eu não chamava ele para a função dele. Eu ia levando a minha função e a dele. E quando ele estava presente, né, que não estava no trabalho, ele desempenhava. Não estou aqui dizendo o que é certo ou o que é errado, tá? Estou aqui primeiro relatando como as coisas aconteceram comigo. E aí sim começou a minha fome emocional. Eu comecei a comer, eu comia mais e eu fui ganhando peso. Esse peso chegou a 20 quilos a mais no meu corpo. E é um peso grande, né? Porque não é só o peso emocional, já tinha toda a carga que eu estava trazendo de trabalho, de filha, de esposa, de mãe, que estava tudo muito desafiador, ainda tinha o peso. Porque quem que não quer olhar no espelho e se sentir bem, né? Quem que não quer vestir uma roupa e a roupa cair bem? Você ficar à vontade com o que você está vendo. Só que isso não estava acontecendo comigo. E aí foi um período muito doloroso, porque eu tinha que me desdobrar em várias funções que as mulheres conhecem bem, né? E ainda ficar preocupada com a minha aparência, porque é uma coisa que para mim faz sentido. Pode ser que para você que esteja me ouvindo nem tanto, mas eu não acredito nisso assim plenamente, porque a gente fica bem quando a gente vê algo bonito, né? E aí as roupas já não ficavam bonitas, nada ficava bem, tudo que eu fazia para mim não estava legal. Até esse momento as pessoas ainda não comentavam comigo. Pensavam, eu tenho certeza que pensavam, né? Poxa, como uma mulher bonita tá deixando as coisas irem por esse caminho, mas ainda não falavam, nem meu marido. E aí já tinha aquela rotina de levar a criança para a escola, para atividade física, aquela coisa toda, e eu me sentindo cansada com todas as atividades do dia a dia e o peso do corpo. Então eu comecei aquela saga, né? Não quero mais ficar assim. Fui ao médico, comecei a tomar medicamento para emagrecer, fazer dieta, fazer exercício, e as coisas não davam resultado, não davam.
quando dava um resultado, era muito pequeno diante de todo o esforço que eu tinha, né? Era 1 quilo, 2, 3 numa semana, eu ganhava tudo isso por alguma questão, e daí eu comecei a pensar, gente, tá tudo errado. E aquela questão, né, de médico, de médico, de médico, de medicamento, e é um ciclo que não tem fim, porque você precisa da receita para comprar o medicamento, você vai ao nutricionista para adequar a dieta e exercício e faz exame, e daí vem outros problemas. Eu comecei a ter resistência à insulina, glicose alta, pressão alta, e aí as coisas não iam nada bem, né? Não iam nada bem. Eu já tinha muitas atividades em cima de mim e mais essa questão emocional, porque para mim isso era importante para mim. Eu não estava preocupada com o que as pessoas estavam pensando de mim, se eu estava bonita ou não. Eu estava preocupada com o que eu via, porque eu queria me sentir bonita. Não que para uma pessoa se sentir bonita, ela precisa ser magra, não é isso. Mas para mim era muito mais que me sentir bonita num corpo magro, era saúde, né? Então, o que eu vou te falar de agora para frente é tudo baseado no que eu vivi. Como que eu consegui buscar a saída para esse dilema de forma clara? Levou tempo. Mas eu consegui. Então, se foi possível para mim, vai ser possível para você também, tá? Eu vou agora mostrar aqui para você como começou verdadeiramente essa caminhada para resolver a questão com o peso. Porque aqui eu te mostrei como o peso veio se instalando no meu corpo, na minha mente e na minha vida. Agora eu vou te mostrar a trajetória que eu fiz para entender tudo isso. Então eu comecei, né? A busca pela saúde, por ter qualidade de vida, porque eu me sentia cansada, né? São 20 quilos, dói a coluna, dói as pernas, a gente não dorme bem. Com o peso vem uma série de questões na vida da gente. Então eu comecei a buscar essa ajuda. Só que eu busquei ajuda profissional de médicos, de nutricionista, de psicólogo, e isso estava levando muito tempo, estava me desgastando demais e eu não tinha resultado. E eu falei, gente, não pode, né? O porquê disso? Por que eu não estou tendo resultado se eu estou me esforçando para isso? Foi então que eu consegui visualizar uma questão que ninguém tinha me falado, né? Eu comecei a pensar, poxa, o porquê disso? E talvez se naquele momento algum médico, a psicóloga, alguém tivesse me falado isso, os meus resultados tinham sido alcançados com mais rapidez e eu não teria sofrido tanto. Mas ninguém me disse isso. Ninguém me falou o que eu vou te falar agora, né? Eu tive que viver momentos de dores e momentos que duraram por muito tempo para descobrir isso que eu vou te dizer. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a observar no meu corpo e no corpo de outras pessoas. O porquê algumas pessoas tinham um corpo bonito, né? Conseguiam fazer a dieta, tomar o medicamento para diminuir a fome, fazer exercício e ter resultado. Mas eu não conseguia. Eu estava me esforçando, e eu estava me esforçando muito, muito mesmo. Isso me levava a um estado de estafa mesmo, porque você tem que se preocupar mais ainda com a alimentação, com a dieta, com o mercado, com a academia, com o médico, porque o ciclo, ele não para. Daí eu falei, não, eu não vou mais ficar nisso, porque se dá resultado para uma pessoa, se uma pessoa faz uma dieta, exercício e emagrece, tem que funcionar para mim. Mas não estava funcionando. Algumas pessoas também iam ao psicólogo como eu ia e tinham resultado, mas eu não tinha.
Daí eu falei, gente, tem alguma coisa aqui que ninguém tá me dizendo. E eu precisei entrar, mergulhar fundo para entender essa questão. Eu comecei a estudar comportamento, mentalidade, ambiente. E daí eu vi sim que tinha coisa errada, muito errada. Muito errada, porque para algumas pessoas funcionam. Mas para mim aquilo não era o suficiente, porque não era uma questão só do corpo, né? De fechar a boca, de fazer exercício e ter resultado. A questão vai um pouco além para algumas pessoas e era o meu caso. A questão também estava aqui, né? Eu comia, não é porque eu tinha fome fisiológica de sobrevivência, eu tinha fome emocional. Eu comia para satisfazer essa outra fome que eu não entendia de onde vinha. E que como outras pessoas, outros profissionais não estavam me suprindo nesse aspecto, eu tive que buscar sozinha. Então veja que eu entendi que o peso, ele exerce uma função muito importante nas nossas vidas, na minha, na sua e de outras pessoas, né? E o peso, ele podia estar ali de acordo com tudo que eu estava vivendo, estudando, me aprimorando, para me proteger de alguma coisa, ou para me destacar em alguma coisa, ou para me dar força em algum aspecto. Eu entendi que o peso tinha uma função. E tem uma função na vida de qualquer pessoa. Porque a fome emocional, ela não tá ali do nada, tá? Ela não está ali do nada. Isso ninguém me explicou. Isso eu descobri ao longo da minha caminhada. Porque eu precisava de uma solução que ninguém me dava. Porque, gente, raciocina aqui comigo. Existem dietas fabulosas, existem médicos, né, que a gente ouve falar que são muito bons. E eu procurei tudo isso. E eu sei que as coisas são muito boas porque para algumas pessoas funcionam e tem um resultado muito bom. Mas não foi assim comigo. E talvez não seja com você, porque as pessoas não são iguais. E aí eu entendi isso. O peso, ele pode estar ali por algum motivo. Pode ser por proteção, pode ser por uma questão de destaque ou por uma questão de força. Vou te explicar um pouco melhor isso. Quando eu digo por uma questão de proteção, especificamente aqui para nós que somos mulheres, o que isso quer dizer, né? Eu posso ter vivido uma situação e essa situação trouxe para mim essa necessidade de me proteger. Como assim, né? Vou te dar um exemplo. A gente pode ter passado por uma situação de abuso sexual, né? Por uma situação em que deixou frágil essa nossa questão de beleza, de sensualidade, do sexo propriamente dito. E para a gente se proteger, tudo isso é inconsciente, tá? Eu não tô aqui dizendo que nós temos culpa disso. Não temos. Tudo é inconsciente. E aí, para o nosso corpo se proteger, qual é a mensagem que ficou? Bonita, com corpo magro, eu fui vítima, né? Eu fui abusada, eu passei por alguma situação muito delicada. Então, o que eu vou fazer? Para me proteger, eu vou comer. Eu vou ficar com um corpo que não seja atraente aos olhos dos homens. Eu vou ficar com um corpo realmente feio. Veja se a comida está exercendo essa função na sua vida, porque aqui eu estou te falando de 3 funções: a função de proteger, de se destacar e de ter força. Elas podem estar isoladas ou podem ser
unidas, elas podem estar unidas. A gente pode estar usando a comida para essas três funções. Então veja que em algum momento você pode estar se protegendo. A comida, ela está tendo essa função na sua vida. Porque se você faz tudo correto, se você já passou por exames, se você tem acompanhamento profissional, né? Se você está comendo da forma adequada, fazendo exercício e não está resolvendo, então a função é outra da comida, né? Ela não é só uma função ali de fisiologia, de sobrevivência do corpo. Então veja que tem essa função de proteção. Tem uma outra função que eu entendi um pouco depois, que era a função de destaque. A função de destaque numa situação em que você não está sendo vista, né? Você é aquela pessoa tão boazinha, tão invisível, né? Que ninguém te vê. Então, para você se sentir vista, para você se sentir percebida no ambiente, o que que você faz? Você come. Você come para ter um corpo grande, né? Porque aí, quando você tá ali grande, as pessoas vão te ver de alguma forma. Ou vão te ver porque vão falar, vão te criticar, né? Porque você tá feia, porque a roupa não ficou legal, porque você não tá se cuidando. De alguma forma, as pessoas vão te ver. Você vai ali se destacar. Antes, como você tinha um comportamento mais contido, ninguém te via, você não era percebida, né? As pessoas não te ouviam, não davam crédito pelo que você falava, pelo que você queria. Então, você começa a se destacar de outra forma. Também é um movimento inconsciente, tá? Também aqui você vai precisar analisar a sua questão interna para você entender se você está comendo porque você está se protegendo de algo, porque você quer se destacar em alguma situação ou porque você quer ter força. Força no sentido de que você tem lidado com situações muito delicadas. São situações muito difíceis, né? São dores, são traumas, é um peso muito grande e você não se sente forte diante disso. E mais uma vez o seu inconsciente vem te dizer: você precisa ser forte. Por quê? Porque alguém falou. Alguém falou: olha, você precisa ser forte para lidar com isso, né? Para ficar num relacionamento que não tá te fazendo bem. Você precisa ser forte para aguentar a vida. Às vezes você pode estar vivendo uma vida difícil. Então você precisa ser forte, você precisa aguentar essa carga. Você está infeliz num trabalho e você precisa ser forte para continuar ali porque você precisa daquele dinheiro para se manter. As situações são inúmeras. Eu estou aqui fazendo com você um apanhado geral, tá? Para você entender que a fome, ela tem uma função. A comida, ela exerce um papel na sua vida. E esse papel pode ser de proteção, de destaque ou de força. Quando eu entendi isso, eu entendi o papel que a comida tinha na minha vida. Eu entendi o porquê eu comia e não estava satisfeita. E depois sentia peso na consciência. Entende? Era uma fome emocional, era uma fome de sentimento. O sentimento, ele causa um vazio, né? E a gente precisa preencher esse vazio. E muitas pessoas preenchem com comida. Com comida, e foi o meu caso. Eu comia porque eu estava passando por um momento de fragilidade. Eu comia porque eu estava precisando me sentir forte para dar conta de lidar com aquela situação que eu estava vivendo. Era muito peso em cima de mim. Eu tinha que ser mãe, esposa, mulher, profissional, filha, assim como você também pode estar passando por isso. Entende? E não só isso. Na minha fase de jovem, de adulta, eu era uma mulher muito atraente. E isso despertou muitas vezes
reações em outras, né, pessoas, nos homens, que eu não gostava. Aquela famosa cantada boba, né? Aquelas coisas que a gente ouve quando passa na rua. E aí, quando eu me casei, o que que aconteceu? Eu queria que as pessoas não me olhassem mais com aquele olhar, né? Que os homens não me olhassem mais com aquele olhar de que essa mulher é bonita, de que eu desejo uma mulher assim. Só que inconscientemente as coisas acontecem e a gente não entende. Hoje eu entendo, naquele momento eu não entendia. Então, quando eu me casei, o peso, né, foi ficando muito grande, a carga emocional que eu estava trazendo de muitas situações, e essa era uma delas. E sabe aquela história de que o copo vai enchendo e o copo foi enchendo? E essa foi a forma que o meu corpo e a minha mente encontraram para me proteger. Vamos comer, para ninguém mais olhar para você com os olhos de desejo. Vamos ficar feia, né? Vamos ficar bem feia, assim, nada de se sentir e nem de ser atraente. Ao mesmo tempo, o meu marido trabalhava muito naquele momento, estava viajando muito e eu não tinha essa rede de apoio, eu tinha que me desdobrar muito em todas as funções. O que que aconteceu? Eu estava com aquele corpo, tudo ao mesmo tempo, tá? Aconteceu comigo. Eu tô aqui querendo te dizer que você pode ter a comida como função de proteção, de destaque ou de força, ou de todas ao mesmo tempo, ou de uma ou duas. E comigo aconteceu tudo ao mesmo tempo. Eu também precisei me destacar para as pessoas me verem, para verem que eu estava ali precisando de ajuda, de socorro. Então, como esse socorro não estava vindo voluntariamente, né? Eu falei, bom, inconscientemente eu comecei a comer, para assim as pessoas me verem. O meu marido me vê e vê que eu estava precisando de ajuda, para eu deixar de ser aquela pessoa ali que não estava sendo vista. E ao mesmo tempo eu precisava me sentir forte, porque eu não tinha ele ali como eu gostaria, né? Era só como era possível naquele momento. E eu fui comendo para me sentir forte, né? Porque com aquele corpo grande e forte, eu era mais capaz de carregar esse peso. O peso que estava sendo não ter o amparo. Então veja que não foi uma questão, foram três. Eu precisava de proteção, de destaque e de força. Eu entendi simplesmente que eu comia e comia por uma necessidade emocional. E esse sentimento, ele tem a ver realmente, a emoção, ela tem a ver realmente com como eu sinto a situação que eu estou vivendo, como eu percebo essa situação, como eu penso, o que eu penso dessa situação, e como eu gostaria de agir diante dessa situação. Então, a fome emocional vem disso, dessa percepção, desse sentimento, dessa ação errada ou da falta de ação. E aqui no caso, eu não agi porque eu gostaria de ter agido. Eu gostaria de ter falado para o meu marido, olha, pisa no freio, dá um tempo, eu estou precisando de você, a nossa filha está precisando, a carga está pesada demais para mim. Mas não foi isso que eu fiz. Aliás, eu até fiz em alguns momentos que eu me lembro, sabe? Eu me lembro que nessa época ele estava fazendo uma especialização e eu falei, olha, tá difícil para mim, tá puxado, mas não tinha o que fazer. Então, do trabalho ele ia direto para a especialização e eu de novo sozinha, de novo, e as coisas só poderiam voltar a ter equilíbrio quando ele finalizasse esse processo, esse ciclo na vida dele. Só que enquanto isso o peso estava grande e estava aumentando, né? E estava aumentando. E eu naquela mesma roda de médico, de dieta, de exercício, sem resolução. Mas quando eu entendi que essa fome era uma fome emocional e que ela estava ali para me proteger, ficou mais leve. Eu comecei a entender que o mecanismo que eu tinha que usar não era só o mecanismo de dieta, de exercício. Eu precisava cuidar da minha mente. Eu precisava
de alguma forma, colocar aquilo em prática. E eu comecei a colocar. O que eu fiz, né? Nesse ponto, eu já tinha estudado muito. Nesse ponto, eu já estava, assim, entendendo melhor como funcionava a mente e todas essas questões. E eu já tinha percebido que eu já estava há muito tempo naquele processo com psicólogo, com médico, com remédio, e que eu não queria mais isso para mim. Porque isso não ia me ajudar, muito pelo contrário, os remédios me deixavam nervosa, eu não conseguia dormir bem, então eu falei para o meu médico, eu não quero mais remédio. Eu me posicionei, eu falei, eu não quero porque eu descobri que não é isso que vai me ajudar, porque eu estou nisso há muito tempo e não tenho resultado. E aí nós fizemos o desmame dos remédios, né? Foi uma coisa que eu decidi, mas eu não fiz sozinha, eu fiz com todo o respaldo médico. Eu também decidi que eu não queria mais o tratamento psicológico naquele formato. E aí conversei com ela e também cessei esse tratamento e eu fui ser a minha própria terapeuta. Porque talvez uma outra profissional tivesse me dado esse norte, mas aquela que estava comigo naquele momento não me deu. E como eu já tinha encontrado o caminho, eu decidi seguir esse caminho. Eu fui naquele momento a minha própria terapeuta. E eu realmente mergulhei fundo nessa questão, sabe? Eu levei a sério. Então, eu comecei a reprogramar a minha mente, a reprogramar, a ver, a dar um novo sentido para as minhas emoções. E só foi possível porque eu já tinha uma trajetória de estudo. Lembra que eu falei que eu comecei a estudar comportamento, emoção, mentalidade de uma pessoa que tinha essas questões que eu tinha. E não é fácil, né, gente? Mudar, porque tudo que a gente vai fazer está relacionado à comida, né? Se você se encontra com a família, tem ali comida. Se você sai para ver os amigos, comida. Se você vai para qualquer encontro, é comida. Tudo gira em torno da comida. Então, ali eu comecei a ser muito testada, mas eu vi que todo o conhecimento que eu tinha adquirido, ele era muito eficaz, porque agora eu já tinha poder sobre a minha mente, sobre as minhas emoções. Eu fui desenvolvendo essa habilidade, né? E aí chegou num ponto que eu precisei ter um outro olhar, porque chega num ponto, né? Porque eu tinha 20 quilos a mais. 20 quilos é muita coisa. Chega num ponto que a gente dá uma estagnada, né? E aí eu falei, pronto, e agora? O que eu vou fazer? Nesse momento eu já tinha também mais habilidades, né? Eu conseguia entender melhor a mente, eu já tinha feito algumas reprogramações, eu sentia a necessidade de me aprofundar mais, porque eu via pessoas com um corpo mais esguio, outras pessoas com um corpo mais largo, e eu precisava entender como que esse formato do corpo poderia interferir no alcance do meu objetivo, né? Que era emagrecer, que era de novo fazer as pazes com o espelho, me sentir bonita, sensual, aquela questão toda. E aí eu comecei a mergulhar um pouquinho mais também em outras áreas. Eu estudei sobre florais, eu estudei sobre homeopatia, e aí sim, esses dois foram meus aliados, porque eu percebi que para ter um equilíbrio melhor nas emoções, eles funcionavam bem e funcionavam bem para mim, de acordo com tudo que eu tinha estudado e que eu já estava praticando, então eu segui com eles. Eles foram os meus parceiros. E fui fundo também nessa questão de entender o formato do corpo humano. E entendi que existem formatos que trazem muito sobre o que a pessoa viveu na infância dela. E aí eu entendi que essa questão do peso que ainda faltava de eu tirar ali do meu corpo estava relacionada à minha infância. Então eu mergulhei fundo nessa questão de entender os formatos do corpo, entendi que o formato do corpo
ele traz muito sobre você. Ele traz muito sobre como você existe, sobre como você se comporta nas relações. E essas atitudes, né, os comportamentos do corpo, os gestos, né, os movimentos, assim, essas questões todas influenciam muito. E após um longo estudo, eu entendi que existem formatos diferentes, que a psicanálise chama de traços de caráter. Eu vou trazer isso aqui para você de uma forma simples para você entender isso aí dentro da sua questão corporal, tá? E aí, mais uma vez, esses traços de caráter estavam relacionados com a emoção que eu falei lá atrás, porque as nossas emoções estão, sim, ligadas ao que a gente pensa sobre aquela situação, aquele sentimento, como a gente se sente diante dele e como nós gostaríamos de agir diante disso, né, desse sentimento, dessa situação, e que não conseguimos. E o traço de caráter também. Então, eram duas questões que convergiam para o mesmo lugar: o pensar, o sentir e o agir. E tudo isso baseado no que nós vivemos em algum momento, normalmente lá na infância, né? Então, eu vou aqui trazer para você um detalhe sutil dessa questão. O nome é meio estranho, mas a relação que ele traz, ela é de fundamental importância para você entender aí também a sua questão com o peso, tá? Então, vamos lá. O primeiro traço de caráter, ele é chamado de esquizoide. É um traço que está mais relacionado com o que o indivíduo ou com o que nós vivemos durante o nosso período gestacional, em que nós estávamos lá na barriga da nossa mãe. Então, está relacionado com o que nós percebemos naquele momento, tá? O traço de caráter chamado de oral, ele já está mais relacionado com a percepção que o indivíduo teve durante o período de amamentação. Então, a relação que ele teve ali com o alimento do corpo. Porque a amamentação é isso, né? É a sua mãe te nutrir para você se desenvolver. Mas não é só a nutrição do corpo, é uma nutrição emocional. Porque ali a sua mãe te abraça, te acalenta, faz um carinho, né? Então tem ali também uma nutrição emocional. O terceiro traço, ele está relacionado ao psicopata. O nome é estranho, mas diz respeito a quê? Ao período que a criança está aprendendo a dar os primeiros passos na vida, né? Então, pode ter acontecido alguma coisa ali que determinou naquele momento o formato do seu corpo. Porque lembre, o traço de caráter, ele está relacionado às suas atitudes, os seus comportamentos diante das situações, mas também ao formato do seu corpo. Como você se comporta, tá? Aos movimentos do corpo. E o quarto traço é chamado de masoquista. Aqui é alguma coisa que o indivíduo viveu ligado ao período dele de desfraude, né? Alguma percepção que ele teve ali. E o quinto e último traço, chamado de rígido, está relacionado ao período em que o indivíduo começa a se descobrir a descobrir a sua própria sexualidade. Não a sexualidade genital, mas aquela sexualidade de entendimento, de percepção de masculino e feminino. Entende? De que a minha mãe é uma, o meu pai é outro e eu sou outro. E se nesse período houve alguma questão ali, fica registrado esse traço, tá? Um é bom, o outro é ruim? Não, não é isso, tá? Tem a ver com o período em que ocorreu alguma situação na sua vida, lá na infância, né? Nesse primeiro momento da sua vida, e como isso te marcou. E você traz isso até os dias atuais, na sua vida adulta. Entendendo isso,
eu entendi que o meu período estava relacionado com o traço de caráter oral, porque o oral tem a ver com essa questão da amamentação, de como eu me nutri para a vida, de como eu me nutri fisicamente e emocionalmente. E daí eu fui novamente lá no fundo do baú conversar, descobrir questões da minha infância que eu não sabia, né? Veja que aqui eu não estou dizendo, ó, foi certo ou foi errado. Não, é uma percepção. É o que eu senti naquele momento. É como eu vi aquela situação, como eu agi diante dela, mesmo sendo apenas uma criança, tá? E aí o que aconteceu? Eu descobri que a minha mãe não pôde me amamentar no seio. Eu fui amamentada na mamadeira. Foi o que aconteceu. É fato. Eu não deixei de ser nutrida. Eu estou aqui falando com você. Eu sobrevivi, né? Eu cresci. Só que como eu interpretei esse fato é que faz a diferença. O bebê, ele é preparado para ser nutrido no seio da mãe, né? E isso não foi possível. Mas a minha mãe me nutriu. Mas a questão toda é como a gente se sente diante dessa situação. Entende? Veja como isso aqui vai ser importante para você entender a questão do peso na sua vida. Porque aqui eu consegui entender que lá na minha infância eu não fui nutrida da forma que eu gostaria. E isso trouxe sim uma sequela. A fome emocional, né? Porque embora a minha mãe tivesse me dado uma madeira, me nutrido, feito o que precisava para eu viver, não foi isso, não foi dessa forma que eu me senti. Só que daí eu fui crescendo, né? Porque a gente ouve muito isso, uma mãe, um pai, alguém adulto falando para os filhos, deixa, isso passa, né? Vai crescer, não vai nem lembrar. Só que não é assim, tá tudo registrado nas nossas memórias. Então aqui eu consegui unir diversas questões que estavam ali relacionadas à minha questão do peso, tá? Tenta fazer essa mesma analogia aí com a sua questão. Se você tem essa questão da obesidade, da compulsão alimentar na sua vida. Eu descobri que o peso tinha uma função, né? Uma função de me proteger, de me destacar e de me dar força. Só que não era o suficiente, eu precisei entender mais. Eu entendi também que eu tinha uma questão com a nutrição. Lá na minha infância, na minha fase de amamentação, que está relacionada aos cinco traços de caráter. Então veja que na fase adulta, o que aconteceu, né? Eu já uma mulher mãe casada, com todas essas questões já vividas anteriormente, cheguei nisso. Como? Né? Um exemplo simples que a gente ouve durante a vida toda foi a gota d'água para tudo transbordar. Por quê? A gente nasce, o nosso copo tá lá, vazio, né? A gente vai enchendo esse copo com traumas, com desilusões, com situações, com dores, né? E o meu copo foi enchendo. Foi enchendo. Só que até determinado momento a gente consegue lidar com tudo isso, né? E chega num ponto que cai lá uma gotinha de alguma coisa, que foi o que aconteceu comigo, para o copo transbordar. Eu fui mãe, meu marido estava ausente, trabalhando, estudando fora e tudo muito pesado para mim. E aquilo ali foi a gotinha que faltava para transbordar o meu copo, né? Não foi só isso, mas foi também isso. Porque não adianta ali, porque eu ia para psicóloga e a gente ficava falando de relacionamento amoroso, né? Que o meu marido não estava presente e que isso estava errado e que eu tinha que falar com ele. Só que só isso não era o suficiente. Veja que a questão vai muito além, né? A questão é muito mais profunda. Se a gente não visualiza a raiz de tudo, o porquê de tudo, não é fácil de seguir adiante. Para algumas pessoas, sim, a dieta e o exercício vai resolver. Para outras, precisa da dieta, do exercício, do psicólogo
e de um medicamento e vai ter solução. E eu? E você? Eu estava ali fazendo tudo isso e não estava tendo resultado. Entende? Então a questão às vezes ela é um pouco mais profunda e eu só consegui entender isso e resolver quando eu percebi que eu tinha que cuidar da minha mente, que a comida tinha uma função de proteção para mim, de destaque, de força, né? Que eu entendi que a questão era muito mais profunda. A comida para mim estava relacionada a algo que eu dei um significado lá na minha fase de criança, na fase de amamentação que a minha mãe teve comigo, né? A forma como eu me senti nutrida para a vida. Então veja, não é uma questão de culpado, é uma questão de vivência. É uma questão de que tudo que a gente vai vivendo ao longo da vida nos leva para um caminho, e o caminho para mim foi esse. Eu comi, talvez você coma também. E entendendo isso, aos poucos, eu fui fazendo esse casamento, essa junção, esse entendimento de mudar a mente para as coisas começarem a ter resultado no corpo. E assim as coisas fluíram, porque eu comecei a ressignificar tudo isso na minha vida. E você pode estar se perguntando, por que lá no casamento isso veio acontecer, né? Porque nós vemos que muitas vezes isso acontece com muitas mulheres, né? A gente sempre fala assim, eu ouvia muito isso, talvez você ouça também, depois que casa engorda. Isso pode ser tanto para o homem quanto para a mulher, né? Por quê? Vou te mostrar aqui o porquê isso acontece. Porque quando nós, mulheres, estamos lá na nossa fase de jovem, de mulher adulta, madura, né? Nós estamos ali plenamente vivendo um arquétipo de heroína. Nós damos conta do trabalho, do estudo, né? Nós temos ali paqueras, namoros e nós nos sentimos desejadas, né? Tem toda aquela questão da sexualidade aflorada. Só que, veja, o ambiente não é seguro. Não é seguro mesmo, porque nós nos relacionamos ali com parceiros que eles não nos trazem essa segurança. Porque você está ali namorando, mas pode ser que esse namoro não dê certo. E que dali você precise novamente tentar um novo relacionamento. O porquê disso? Porque faz parte, é natural. Nós nos relacionarmos é natural, né? E nessa fase ali de ainda de conquista, né, de sensualidade, de desejo, nós somos fortes. Você vê que nós podemos nos permitir sair à noite sem ter frio. A gente ali se preocupa com o quê? Né? Com a fortaleza da heroína, porque a heroína ela não sente fome, ela não sente frio, ela não sente dor, ela tá sempre ali pronta para tudo, né? Esse é o arquétipo que a gente usa ali. Tudo isso é inconsciente, pessoas. Tudo é inconsciente, tá? Mas quando a gente se casa, né? O ambiente muda. Por que que muda? Porque ali nós já nos sentimos mais seguras, né? Um homem nos escolheu. Você tá ali dentro de um relacionamento e esse relacionamento, de certa forma, ele te acolhe, ele te dá segurança. Então, ali fica mais fácil, nesse ambiente, entre aspas, mais seguro, de você, de mim, de qualquer mulher, deixar vir à tona certas emoções, certos traumas. A gente deixa a coisa fluir. E foi isso que aconteceu comigo. Eu já estava num ambiente mais seguro, né? Eu estava ali tendo problemas, eu não estava sendo vista, eu estava carregando um peso grande para mim, carregar sozinha, porque se eu estava num casamento, eu queria dividir esse peso, né? Mas ali eu não falava. Ali eu não estava sendo atendida. E o que que aconteceu? Isso ainda veio a se intensificar com a maternidade. Embora a maternidade seja algo lindo, maravilhoso, né, e que nos faz crescer, é algo assim, é uma sensação de amor, é um amor que a gente não conhece se não for mãe, seja por que via for, né, por via natural, adotiva, seja como for. Ser mãe é diferente.
é algo assim que transcende tudo. Não tem assim nem tantas palavras, né, para dizer. As mães sabem disso. Mas o que que acontecia? Naquele momento eu nutria minha filha com tudo que ela precisava, né? Com carinho, com atenção, com comida, com tudo. E eu esperava receber essa nutrição de quem? Do meu parceiro. Eu esperava isso. E ele me nutria da forma que ele achava que devia. Mas lembre-se, não era a forma que eu queria, não era a forma que eu precisava. Porque tudo é uma questão de percepção. Como eu já tinha vivido lá no passado aquela sensação de escassez na minha fase oral, no meu traço de caráter oral, né? Durante a amamentação, no período lá que eu era bebê, a minha mãe não pôde me amamentar pelo seio e sim pela mamadeira, mas tudo que eu dei significado para isso foi me levando para um caminho de escassez, de que faltou o que eu queria. Não faltou, faltou como eu queria, né? Eu fui amamentada. Só que, veja, nada disso estava resolvido, né? Então, a gota d'água foi isso, foi a ausência do meu marido, a falta de nutrição que eu queria receber, não a que ele me dava, né? Ele me dava, mas não era a que eu queria, e tudo isso veio à tona. Então, aquele sentimento de escassez veio à tona, aquele sentimento de escassez de nutrição emocional, de fome de carinho, de sentimento, de atenção, né? Aquela necessidade de ser vista. E aí eu comecei a engordar nesse momento do casamento, por esse motivo. E isso aqui serve para você também, porque a grande maioria de nós mulheres caminhamos para esse aspecto. Talvez o seu traço de caráter seja outro, o que te marcou na sua infância tenha sido outro. Mas a questão é que o seu copo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, em algum momento ele vai transbordar. E normalmente transborda num ambiente seguro, numa relação segura. Que eu já ali naquele casamento, né, no meu casamento naquele momento, eu não me sentia ali vulnerável. Eu não achava que ele poderia ter fim, né? Eu achava sim que ali eu poderia liberar as dores, as emoções que eu estava trazendo. Então veja que a questão com a comida, ela é muito além do que a gente às vezes entende racionalmente só. Nós precisamos fazer a união dos nossos sentimentos com a razão. Porque como nós percebemos, vivemos e agimos diante de alguma situação vivida anteriormente, vai influenciar sim. Tendo o conhecimento disso, você é capaz de resolver a sua questão. Porque você vai entender que não é só você ir ao médico, ao nutricionista, que vai fazer com que você emagreça. Porque eu fazia isso. Eu praticava exercício, eu fazia dieta, eu tomava medicação e não dava resultado para mim. Agora, a partir do momento que eu puxei a responsabilidade, né, de toda a situação que eu estava vivendo para mim, que eu dei um basta, que eu me reprogramei as minhas emoções. O que é reprogramar? É dar um novo significado, né? Eu fui lá e entendi que aquela situação que eu vivi com a minha mãe, de falta de nutrição para mim, não foi bem isso. Eu senti isso, mas eu fui nutrida, eu dei um novo significado para isso, né? Tanto fui nutrida que eu sobrevivi, casei e fui mãe também. Então, eu dei um novo significado para isso. Eu comecei a curar, porque veja que um sintoma era a comida. Eu comia, para me sentir forte, para ter um corpo grande, para me sentir protegida e para me destacar, porque naquele momento eu precisava ser vista. Por quê? Pelo meu marido. E ele não estava me vendo, então eu ia comer. Certo ou não, foi o que eu fiz. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Eu tinha um peso de 20 quilos a mais. Eu não sei quanto a mais você está carregando. Mas foi possível para mim e é possível para você também. Entende isso? Basta você entender os mecanismos da sua mente. O porquê você está comendo? Você quer se proteger de quê? Você precisa se destacar de quê e para quem?
Você precisa ser forte para quê? Para aguentar o quê? Entende? Não é só a questão relacionada à comida. Quando eu tive esse entendimento, aí sim as coisas fluíram, porque eu comecei a integrar a minha mente ao meu corpo. Eu comecei a perguntar para mim, eu tô comendo por quê? Eu tô comendo porque o meu corpo tá precisando de nutrição ou porque eu tô precisando nutrir alguma emoção aqui dentro? Entende? Você tem que fazer essa análise na sua vida. Para muitas pessoas, o que eu estou dizendo aqui vai ser uma virada de chave tremenda e a vida vai fluir. Não estou dizendo que a caminhada é fácil, tá, pessoas? Eu tive que ter esse entendimento da minha mente, entender a função da comida na minha vida, para as coisas começarem a fluir. O caminho foi longo. Foi longo, foi longo. Dieta, readequação de dieta, exercício, e daí com o entendimento das questões da mente, eu fui mais além, eu comecei a fazer meditação, yoga também, o que me ajudou muito, muito, porque uma coisa é você emagrecer, né? No primeiro momento a gente emagrece, mas o corpo não fica bonito, né? Tem ali a flacidez, tem outras questões. E daí você precisa se dedicar para a próxima etapa, né? De fortalecimento do corpo, de definição dos músculos. E tudo é um processo. Para algumas pessoas demora um tempo, para outras demora outro tempo. Tudo depende, tá? O que eu quero te dizer, toda a questão ela é importante. A questão medicamentosa, a questão da dieta, do exercício físico, tudo isso é importante. Mas para algumas pessoas não é suficiente, como foi o meu caso, porque a questão era mais profunda, a questão estava lá atrás, num trauma de infância, né? E aí depois outras questões que vieram acontecendo ao longo da vida e o significado que eu dei para isso. Tudo tem a ver com isso, com o significado. Como eu me comportei diante de determinada situação, como eu agi, como eu entendi essa situação, entende? E entender esse traço de caráter, ele é importante porque para você conseguir chegar no corpo que é possível para você de acordo com a sua estrutura física. Eu jamais poderia ser uma pessoa esbelta, esguia como a Gisele. Por quê? Porque o meu traço é outro, né? Veja que o meu perfil é outro, eu sou uma pessoa mais larga. Então, por mais que eu emagrecesse, eu jamais teria aquele corpo. Isso faz a diferença para a gente poder se entender, para a gente poder compreender o que é possível para a gente. Porque o possível é diferente do que eu quero, quando eu tenho o entendimento disso, tá? Então veja que eu consegui, foi possível para mim, é possível para você. Você pode, você precisa assumir a responsabilidade disso, né? Agora, assumir a responsabilidade é entender que para essa gordura sair do seu corpo, essas camadas que você está colocando aqui de comida, né? Você vai ter que olhar para alguma questão ou para várias questões, como foi o meu caso. Você vai precisar olhar para isso, porque a comida, ela é só o sintoma, ela não é a causa. Você precisa ir à causa, porque senão você vai ficar nadando contra a corrente, fazendo o que eu fiz. Por muito tempo, antes de entender isso, eu comia, eu fazia dieta, eu fazia exercício e eu não tinha resultado. Porque eu precisava entender a função da comida. Eu acredito que com esse esclarecimento simples, prático que eu trouxe para você, você já vai conseguir aí ter uma virada de chave. Assuma a responsabilidade pela mudança na sua vida. Assuma. Faça o que precisa ser feito. Se é possível seguir de agora em diante com esse ensinamento que eu trouxe para você, siga. Siga fazendo o que é certo, cuidando da sua mente para você também ter resultado no corpo. Agora, as situações são várias. Eu relatei aqui o que eu vivenciei,
né? Eu precisava me sentir protegida, eu precisava me destacar para ser vista e eu precisava ter força para aguentar aquela carga que estava pesada. E o que você precisa? Talvez a sua situação não seja idêntica à minha, porque as situações não são idênticas, né? Mas com isso que eu te falei, você vai conseguir trazer para a sua vida e dar um significado, dar um sentido. E se você não conseguir sozinho resolver essa questão, procure ajuda. Agora eu te digo mais, procure uma ajuda de uma pessoa que passou por isso, que vivenciou, porque isso faz toda a diferença. Por muito tempo eu fiquei com uma pessoa me orientando ali do ponto de vista emocional, psicológico, mas ela não tinha vivenciado isso. Então, ela não tinha entendimento do que eu estou falando para você. Porque uma coisa é falar do que eu não vivi, outra coisa é falar do que eu vivi. Então, as pessoas acham que sabe, né? Mas vivenciar é diferente, é muito diferente. Porque você pegar a informação num livro, num curso, é uma coisa, você ter passado por isso é outra. E eu tô aqui dizendo para você, é possível, você consegue. Não sei quantos quilos você precisa eliminar para fazer as pazes com o espelho, mas você consegue. Você consegue assumir a responsabilidade de tudo isso, descobrir o papel que a comida tem na sua vida e dar um significado para isso e seguir. Se não for sozinha, peça ajuda. Peça ajuda, mas é possível. Agora entenda que o terapeuta, o mentor sistêmico, como é o meu caso, o que ele vai fazer por você? Te ajudar muito, vai te ajudar muito, sim, a entender os mecanismos da mente, as ressignificações que você precisa fazer. Mas o percurso cabe a você. Você vai ter que entender que a sua mente vai te ajudar a executar o que seu corpo precisa. Entende? E aí sim você vai ter resultado. Aí sim você vai dar um novo sentido para a dieta, para o exercício e vai fluir. As coisas vão fluir. Hoje eu como, eu frequento lugares e eu consigo me controlar e aquilo não é dolorido para mim. Porque não faz mais sentido para mim comer para me proteger de nada. Não faz mais sentido para mim comer para me destacar, para me sentir forte. Eu não preciso mais da comida para isso, entende? Hoje eu chego e falo, olha, isso não tá legal. Eu preciso disso. Hoje eu me posiciono. E se a pessoa não corresponde à altura, eu continuo chamando. Eu bato o pé. Bato o pé, no caso aqui, no meu relacionamento amoroso e falo, eu preciso de tal coisa. Eu não fico mais calada. Eu faço com que a pessoa me veja, eu me destaco de outra forma. E hoje eu me sinto forte de outra forma, né? Eu me sinto forte como? Dizendo, conversando. Eu não preciso mais me entupir de comida para conseguir sentir essa força, entende? Por quê? Porque eu resolvi as minhas questões. Hoje eu me olho no espelho e eu fiz as pazes com ele. Eu me acho bonita, atraente, sensual. Não tem problema para mim se alguém achar isso também. Isso é o que a pessoa acha, né? O problema é dela. O que eu sinto, o que eu vejo é outra coisa. E eu quis chegar novamente nesse corpo, por quê? Não foi para agradar uma outra pessoa, foi para eu estar bem comigo, foi para me agradar, entende? Não faça nada pelo outro, faça por você, faça por você. Essa é a questão, essa é a questão. Você precisa se amar, você precisa se cuidar, você precisa se curar, tá? Então, claro que hoje eu continuo me cuidando, né? Eu vou ao médico, eu tenho nutricionista e tudo, mas por outras questões. Não mais por uma questão de doença, né? De compulsão alimentar, de obesidade, e sim por uma questão de
manutenção da saúde. Hoje eu me cuido, hoje eu vou ao médico por um aspecto preventivo. Entende a diferença? Eu vou hoje para fazer check-up. De vez em quando eu vou lá, né, para fazer exame de sangue, medir as taxas, esse tipo de coisa. Então é um caminho possível. Eu consegui, você consegue. Antes era difícil demais, dolorido demais para mim me olhar no espelho. Hoje não, aonde tem um espelho eu tô me olhando. Mas é porque eu fiz as pazes comigo, sabe? Eu queria ter um corpo saudável e é o que eu tenho hoje. Não é aquele corpo idealizado de heroína, não é isso. É o corpo que é possível para mim de acordo com as minhas características, entende? Por isso eu fiz questão de te explicar o passo a passo de tudo isso. Então veja que eu tenho certeza que foi muito bom para você entender tudo isso que eu falei. Para você entender que você não come porque não tem vergonha. Porque tem gente que fala, né? Nossa, fulano come demais. Não tem vergonha de estar assim, feio, né? Não tem vergonha de vestir uma roupa e a roupa não cair bem. A questão não é uma questão de vergonha, né? A questão é muito além disso. É saúde, é entendimento do que a comida significa para você. Qual o papel que ela está exercendo ali para você naquele momento. Então veja que foi muito bom, né? Estarmos juntos aqui. Você entendeu um pouco mais sobre os mecanismos da mente relacionados à comida, porque é assim que funciona a nossa mente. E que esse conteúdo pode sim ser responsável por você virar uma chavinha aí e fazer as pazes com a balança, com o espelho, com você, tá? Então, o caminho é esse. O caminho é de autorresponsabilização. Lá atrás, quando eu comecei a viver tudo isso, naquele momento, eu já estava traçando esse caminho para mim. Eu até brinco que lá atrás eu já entendi a metodologia. Eu só não classificava como metodologia, mas eu já tinha entendido. Porque o que eu queria era fazer de novo o sol brilhar na minha vida. Eu queria ser novamente o meu sol, né? E o que significa isso? É você se responsabilizar. É você aceitar, ver as coisas, né? É você sentir tudo como foi, lá fundo na raiz, acolher tudo que aconteceu, se responsabilizar pela mudança, desenvolver habilidades para que isso aconteça, né? E entrar em ação para ter o resultado que você merece, que você espera. É isso. É tudo isso. Compartilhe essa live, me siga aqui que eu vou trazer sempre para você conteúdo de muito valor. Tá joia? Até mais. Tchau, tchau.